Olá, meus irmãos. Um bom dia para todos. Que a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Amados, diletos irmãos, estamos fazendo um comentário bíblico no livro de Colossenses, capítulo 3. Hoje eu quero comentar o versículo 8 até o versículo 17. Colossenses 3 faz parte de uma carta escrita pelo apóstolo Paulo aos cristãos que habitavam na cidade de Colosso, onde ele orienta os crentes a abandonarem o antigo modo de vida, ou seja, o antigo estilo de vida, e adotarem uma nova conduta em Cristo. Vamos ao versículo 8 do capítulo 3. Mas agora despojai-vos também de tudo isto: da ira, da cólera, da maldade, da maledicência e das palavras torpes da vossa boca. Bem, nós vemos que no versículo 6, o apóstolo, ele apresenta aquilo que a carne gera em nós, o pecado, e ele apresenta a avareza como sendo idolatria. Já no versículo 8, ele aconselha a abandonarmos, ou seja, a nós retirar de nossa vida. Ele apresenta a ira, a cólera, maldade, eh, maledicência e também das palavras torpes. Então, neste versículo, o apóstolo, ele exorta os crentes a se livrarem de comportamento e atitude negativa, como a ira, a maledicência. Ele destaca que essas ações não pertencem à vida cristã e deve ser abandonado, pois fazem parte da velha natureza. Ela faz parte da natureza humana, da natureza caída. Então, ele deixa bem claro que também as palavras torpes. Quais são as palavras torpes? São as piadinhas, muitas vezes, que nós temos o costume até de contar. São até piadas parecem inocentes, mas que muitas vezes ofende ao Espírito de Deus. Já o versículo 9, ele diz: Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com seus efeitos. Então agora ele fala sobre a mentira, para nós não mentirmos uns aos outros. Muitas vezes a pessoa diz: eu foi uma mentirinha inocente, foi uma mentira sem ofender ninguém. Mas o pai da mentira é o diabo. Quem mente, ele é filho do diabo. Então aqui o apóstolo Paulo reforça a importância de sermos honestos, a importância da honestidade, de sempre falar a verdade entre os cristãos. Ele fala sobre deixar de lado o velho homem, ou seja, a velha natureza pecaminosa e seus comportamentos errados, como praticar a mentira.
Tem pessoas que têm tudo para falar a verdade, mas preferem muitas vezes contar uma mentira do que falar a verdade. Então, esse comportamento, ele é um comportamento que está na velha natureza do ser humano. O versículo 10 do capítulo 3 está escrito assim: E vós vestiste do novo, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, neste versículo, o apóstolo Paulo descreve o processo de renovação espiritual, um processo de que nos leva a ter uma nova vida, uma renovação espiritual. O novo homem deve ser renovado constantemente, ou seja, cada dia, cada momento da nossa vida, temos que nos esforçar para que venhamos ser melhor. Hoje eu tenho que ser melhor do que ontem, crescendo em conhecimento e conformando-se à imagem de Deus. A vida cristã é uma transformação contínua, ou seja, cada dia eu devo buscar uma transformação interior mediante a palavra de Deus. Essa transformação, ela é contínua. Não acontece de um dia para outro. O versículo 11 está escrito assim: onde não há grego nem judeus, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Aqui o apóstolo Paulo destaca a unidade dos cristãos em Cristo, independentemente da sua diferença culturais, raciais ou social. Em Cristo, essa distinção perde o sentido, pois ele é tudo em todos. Aqui não há mais diferença entre judeus ou gentil. Todos agora pertencemos a Cristo. O foco é a nova identidade em Cristo. Não há como nós dividirmos, dizer, eu pertenço a tal ministério, não posso misturar com outro ministério. Cristo é a cabeça da igreja e nós somos membro deste corpo. Não importa quais é a nossa classe social ou a nossa diferença social ou diferença cultural. Não existe divisão de raça, nem de cor, nem de classe social. Todos que entregaram a sua vida em Cristo, ele tem uma nova identidade em Cristo. O versículo 12 diz assim: revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santo e amado, de termos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Muito bem. Agora o apóstolo Paulo apresenta as qualidades que devem ser cultivadas na vida cristã: misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência. Esses são os trajes espirituais que os cristãos devem vestir como sendo eleito de Deus. Inclusive, isso são os dons, são a essência do Espírito de Deus. São a transformação que o Espírito de Deus age para que haja paciência, para que haja afeto. Então, tudo isso é por meio do Espírito Santo de Deus.
Já em Colossenses 3:13 está escrito assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. Então, o que o apóstolo ele está tratando nesse assunto? O apóstolo ele enfatiza a importância do perdão e da paciência entre os crentes. O perdão deve ser dado, assim como Cristo perdoou aos nossos pecados. Ou seja, o perdão deve ser oferecido de uma maneira generosa e graciosa. Eu, como servo de Deus, eu não posso guardar mágoa em meu coração. E muitas vezes guardamos, amados. Muitas vezes guardamos mágoa em nossos corações. Paramos muitas vezes de conversar com nossos irmãos devido à mágoa. Então temos que orar a Deus pedindo que Ele arranque a mágoa do nosso coração. Porque a mágoa ele pode trazer uma doença estomacal. A ira pode trazer, muitas vezes, uma úlcera, uma gastrite. Então temos que pedir perdão a Deus e pedir que Ele nos leva a estender perdão para as pessoas que nos ofenderam. O versículo 14 está escrito assim: e sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. O amor, ele é apresentado aqui como a virtude suprema. Tudo que você vai fazer na obra de Deus, tudo o que você estiver fazendo na sua vida conjugal, tudo o que você estiver fazendo pelos seus filhos, pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus entes queridos, tudo deve ser feito com amor, porque o amor ele é a virtude suprema. O amor é que mantém todas as outras qualidades juntas. Ele é o vínculo da perfeição. Ou seja, o que completa, o que une todas as atitudes cristãs, é que une o casal, é que une o namorado. O amor, ele une a família. Uma família que vive em desamor, ele vive em desunião. Marido que deixou de amar a esposa, ele vive só encontrando defeito em sua esposa. A esposa que deixou de amar o seu marido, ela só encontra defeito no seu marido. Então, o amor, ele é o vínculo da perfeição, é o que completa, que une, que leva as pessoas a se aproximarem um do outro. Sem amor, não há vínculo. Sem amor, não há paz. Sem amor, sempre haverá contenda. Mas quando há o amor, a contenda deixa de existir. Quando há um amor, há paz no coração, há calmaria, há alegria. O versículo 15 diz: e a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecido. Então o apóstolo Paulo, ele exalta os crentes a permitirem que a paz de Deus reine em seus corações. Essa paz deve guiar suas ações. Essa paz deve guiar seu relacionamento, promovendo unidade no corpo de Cristo. A gratidão também é enfatizado como uma característica essencial. Quem tem paz não vive buscando tempestade. Quem tem paz, ele vive em calmaria. O mundo pode ruir em tua volta, mas se a paz de Deus está em seu coração, você se mantém tranquilo. Você segue a jornada da vida sabendo que Deus está contigo.
e sabendo que a gratidão move o teu coração. Já o versículo 16 está escrito assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e ademostrando-vos uns aos outros com, com salmo, hino e cântico espiritual, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. Aqui, amados, já estou fechando, o versículo 17 estarei fechando. Então, aqui o apóstolo incentiva os cristãos a viverem imerso na palavra de Cristo, ou seja, praticar a palavra. Essa palavra deve habitar ricamente dentro dos nossos corações. Essa palavra deve influenciar toda a maneira da nossa vida, a maneira de aprender, quanto também de ensinar, quanto também de ademonstrar uns aos outros. Se eu não tenho conhecimento da palavra, eu não posso ensinar. Se eu não tenho conhecimento da palavra, eu não posso tentar corrigir outras pessoas dizendo isso é errado. Então, é necessário que quando nós nos reunimos para adorar, que haja música, que haja o cântico espiritual. Tudo isso são mencionados como expressões dessa vida cheia de palavras de Deus. Por isso, muitas vezes, quando louvamos a Deus, sentimos a unidade um com o outro, amados. Quando existe vários irmãos cantando o mesmo hino, isso nos leva a um sentimento de adoração, de louvor, de gratidão a Deus. O versículo 17, somente esse versículo hoje, amanhã eu vou continuar com o resto dos versículos. Então, está escrito assim: e tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Aqui, amados, o apóstolo, ele encerra essa sessão, ele encerra essa parte desta carta, incentivando os crentes a fazerem todas as coisas em o nome de Jesus Cristo. Isso significa que cada ação, cada palavra deve ser uma representação de Cristo, feita com gratidão a Deus. Então, eu quero concluir dizendo que esses versículos são um chamado para a transformação total da vida cristã. Esse versículo mostra que abandonar os velhos hábitos, que devemos abandonar os velhos hábitos pecaminosos e que devemos buscar revestir-se da virtude de Cristo. Ele mostra que isso é essencial para uma vida de fé autêntica. Essas mensagens, essa carta escrita por apóstolo Paulo, ele é a base da nossa vida, de uma nova vida. É a base para termos uma vida revestida de amor. É a base para termos a paz de Deus. Também a sabedoria da palavra e a gratidão constante em nossos corações por tudo aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Campo Grande agora é 4h10. Provavelmente estarei compartilhando essa mensagem no ônibus. Que Deus vos abençoe. Amém?